Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente Tem História e hoje a gente vai corrigir a questão 54 que caiu no Enem em 2023, ok? O texto de apoio dessa questão nos diz o seguinte: eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável e que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento de matéria. Já faço a primeira parada aqui. Quando ele cita Descartes, a gente precisa lembrar da questão do dualismo cartesiano. Descartes ele falava da composição em duas substâncias, tá? A substância pensante, que era a mente, ok? E a substância extensa, que era o corpo. Então, essas duas substâncias, elas eram divididas. Elas não estavam entrelaçadas entre si, ok? A substância pensante e a mente era uma coisa, e a substância extensa, que era o corpo, era outra, beleza? Então, até esse primeiro momento, o Marlowe, né, que é quem escreveu esse trecho, ele está falando sobre isso, né? Mas ele está falando do ponto de vista cartesiano. Aí ele dá sequência. A raiva seria, portanto, espírito, né? Então a raiva ela não seria uma experiência corporal. Porém, quando me volto, isso ele falando, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele, né? O Marlowe aqui ele tem uma teoria que vai contrapor essa de Descartes. Enquanto Descartes fala que isso é dissociável, né? Isso aí é separado. O Marlowe ele diz não, que isso aí é junto, isso é misturado, né? Essa questão aí dos sentimentos, por exemplo, que para o Descartes seriam questões da mente, o Marlowe ele diz que isso aí também é mente e corpo, ok? De forma superficial, tá? Para que a gente não se estenda. E aí o enunciado nos propõe o seguinte: no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto. E aí, por que esse contraponto? É o que eu falei para vocês. Imagina aqui, ó, Descartes, vou botar o D de Descartes e o M de Marlowe. Falando sobre mente e corpo, Descartes ele fala que são coisas distintas, tá? Já o Marlowe fala que são coisas, ó, que têm uma relação entre si. Beleza? Então, para o Descartes há separação e para o Marlowe não, tá? Então, esse contraponto ele é apresentado pelo que em relação à filosofia cartesiana. Há várias situações e correntes ao longo da história da filosofia, enfim, que elas são visões dualistas. O que é uma visão dualista, professor? É o que a A está falando aqui, ó, apresentar uma visão dualista. Por quê? Quando o enunciado diz assim, no que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como um contraponto ao entendimento do texto. Qual é o entendimento do texto? O Marlowe ele diz o seguinte, ó, que quando ele sentiu raiva, a raiva, não estava fora do corpo dele, né? Estava inexplicavelmente nele. Quer dizer, quando senti raiva, meu corpo estremeceu. Enfim, o corpo ele sentiu, ok? Isso é o que o Marlowe quer trazer. Então, o contraponto da visão cartesiana é justamente esse, que para Descartes, corpo é uma coisa, tá? Vou pegar aqui uma canetinha. Corpo, mente, tá? São coisas separadas. Para o Marlowe não, são coisas sociáveis, são coisas que estão juntas, ok? Então, esse contraponto ele é apresentado pela visão dualista de Descartes, ou seja, é como se fosse feio e belo, bem e mal. Isso é um dualismo, não é certo? São duas coisas que não comungam, né? São coisas, lados diferentes, né, de uma moeda, vamos dizer assim. Já o Marlowe não. Ele fala, né, que são coisas conjuntas, tá? Letra B. Confirmaram a tese naturalista. A gente não está falando sobre essa questão de tese naturalista. A gente está falando de concepção, tá? Demonstrar uma premissa realista. Não, a gente está trazendo até questões que envolvem a interpretação da subjetividade, ok? Então não poderia ser a letra C.
Letra D. Sustentar um argumento idealista. A gente também não está trabalhando questões idealistas no texto. E a letra E. Defender uma posição intencionalista. A gente também não vê essa abordagem. Então, o que é massa a gente perceber na questão do Enem é que ele sempre traz os textos, e esses textos, na grande maioria das vezes, eles são suficientes para que a gente resolva as questões, certo? Diferentemente do SSA, que a gente vem abordando, de alguns concursos da PM, que a gente também tem questões aqui no nosso canal, a gente percebe que, às vezes, são abordagens de cunho histórico, né, filosófico, enfim, que eles trazem alternativas, né, que possam ser, mas os textos do Enem ele já te dá um direcionamento muito grande. Então é sempre importante ler os textos, certo? Porque eles geralmente trazem ideias que são necessárias para que você possa resolver a questão. Ok? Espero que você tenha gostado da correção. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. O Oxente Tem História. Tá aqui no YouTube, Instagram e podcast, certo? A gente também tá no TikTok, mas eu não alimento muito porque são muitas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço e te aguardo na próxima correção.